duas vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Venho falar do valor que você tem. E Ele está em você, o Espírito Santo mora em você. É com gemido. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém Tão importante para Deus. Nada de ficar Sofrendo, nesse seu complexo e eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado em cidade, tão desejado aqui, mas nada se comparará com agora aqui. Preparando um lugar para cada um de nós. E ele falou nesta noite que quando ele preparasse, ele vinha buscar um povo. Louvado seja o nome do Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nesta noite já quero ouvir aqui, aleluia, o evangelista Lucas, louvado seja o nome do Senhor, com a saudação aqui nesta noite. Nós vamos dividir aqui esse bolo, né, para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim, não existe satisfação maior. Não existe nada maior do que a presença de Deus. E nesta noite, diante da casa que eu estou, tem um grande mistério acontecendo nesta noite. Aleluia. Porque não tem nada difícil para o Senhor. Assim como Ele Aleluia, Deus. fez comigo, mas para todo aquele que crê. Glória a Deus. Aleluia. Eu canto a glória de Deus. Nenhuma condenação mais para quem cuja vida coberta está. Meu sangue já desceu da cruz.
venceu, pelas batalhas travadas no mundo espiritual para nos dar vitória. Louvado seja Deus. É motivo nessa noite de nós glorificarmos o nome dele neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler aqui no livro de João, capítulo de número 10, versículo 28, que diz assim: eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém poderá arrebatar, pois eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Aí no capítulo 11 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. Glória a Deus. Lázaro, amigo de Jesus, adoece. Fiquei relutando com Deus essa noite acerca de um versículo que eu queria ler, e Deus me levava para essa área. E alguém pode perguntar: o que tem a ver a morte de Lázaro com este culto nesta noite, que é um culto campal? Um milagre, e o maior milagre considerado em toda a Bíblia Sagrada é esse aqui: trazer a vida de quem já não tem mais esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Lázaro está enfermo e manda recado para Jesus vir até ele. Jesus, aleluia, ainda passa alguns dias, né, para poder chegar até Lázaro. O que me chama a atenção aqui essa noite é que a palavra está dizendo que aquele que meu Pai me der, esse virá a mim, eu de modo nenhum jogarei fora. Aleluia, seja Deus. O propósito de Jesus, aleluia, é trazer de volta o homem para perto de Deus, para próximo do Senhor. Louvado seja Deus. Quero trazer aqui uma comparação bem simples e rápida, aleluia, para que nós possamos entender. Um pai, quando ele cuida de um filho, de uma criança, o pai é ele que veste, o pai é ele que dá de comer. Aleluia. Mas vai chegar um certo ponto, aleluia, que o pai vai querer vestir o filho. Ele vai dizer assim: não, pai, eu não vou mais vestir essa roupa, eu vou vestir essa, porque eu quero essa, eu gostei dessa. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai vai entender, aleluia, que o filho já está numa certa idade de tomar suas próprias decisões. Aleluia. Louvado seja Deus. E não é diferente de nós, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós tomamos as nossas próprias decisões, fazemos aquilo que queremos, aleluia, porque se achamos, aleluia, capaz disso. E o que Jesus queria dizer para Lázaro, louvado seja Deus, para Zaqueu, perdão, aleluia, Jesus, que ele queria trazer novamente os seus filhos para diante da vontade do Pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, trazer intimidade, aproximação, bendito seja Deus. Quem sabe isso é o que está faltando, aleluia, para o homem entender, aleluia. Louvado seja Deus. Não é que ele esteja perdido, aleluia. A questão é que está distante. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Eu sou da igreja na paz do Senhor, meu irmão. Glória a Jesus. Eu também sou Alex Artifeito, está aqui neste ambiente muito bom. E Jesus está aqui conosco, e eu só tenho que agradecer ao Senhor Jesus pelo dia que Ele me deu, e vai me dar mais dia, e os irmãos também. Glória a Jesus, né? E eu vou louvar o Senhor Jesus com uma canção. Meus amigos, meus irmãos, é uma canção muito delicada para Jesus e para o ouvinte também. Em nome de Jesus. Eu só tenho a lhe dizer que não é bom sair daqui procurando outros lugares sem saber para onde ir.
pois é tempo de colheita. Quando ele perguntar o que estás fazendo aí, e você vai falar, se tem palavras para dizer, alguma coisa explicar, mas diga que foi um povo barulhento que não quis acompanhar, mas esse povo te convida, o povo que não perde tempo. Ele tem a chave do poder. A quem eu sirvo é um Deus de maravilha, falhador no sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é Deus do impossível, Ele vira pela vez essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz direção. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é Deus do impossível, o homem faz a reunião, é dele quem decide. Quem dirá viver essa Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, dizer que tu és Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Meu Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, diante da tua presença. Meu Deus, eu levo a minha voz e a minha oração, meu diante, meu Pai, a ti, meu Senhor. Inclina agora os teus ouvidos, meu Deus, a minha voz, a minha pedida, a minha intercessão, meu Deus, pelo pregador que nessa noite me vai transmitir a palavra. Que o Senhor envie do céu lá do trono uma palavra enviada pelo teu Espírito Santo, uma palavra cheia da unção do teu poder, que eu possa resgatar a vida dessa noite, meu Deus, meu Pai, que há uma vez se converter. Eu entrego o pastor em tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero dar aqui o recado aqui. Eu assisto, você está por aqui, eu assisto. Todo dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Por ali, pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Onde tudo então, esse meu coração,
Louvado seja Deus, estamos diante de uma noite maravilhosa, na presença desse Deus que é tão grande, que é tão poderoso, louvado seja Deus, que proporcionou essa noite, essa festa maravilhosa aqui no Batoque. Louvado seja Deus, porque tem pessoas que não vão à igreja, não escutam a palavra, mas Deus é tão maravilhoso, diz, vai lá, leva a palavra até eles, porque eu ainda tenho um projeto de salvação. A porta, ela ainda está aberta, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de nós podermos estar aqui no Batoque, entrando com a maior e mais valiosa que é a palavra de Deus dentro dessa comunidade. Essa comunidade está sendo privilegiada por Deus, por estar recebendo a palavra dele nesse lugar. Palavra essa que tem toda a autoridade e poder de libertar, de transformar e de salvar todo aquele que crê. Pastor, mas não tem exceção não, a palavra não, ela vai ao encontro de todos. E todos aqueles que crê, aleluia, têm o direito à salvação, louvado seja Deus. Amém? Vamos deixar aqui uma passagem, louvado seja Deus, que ficou no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 15. Lucas, capítulo 14. Deus falava no meu coração através desse texto. É um convite. Estamos trazendo nessa noite aqui um convite para um banquete. Louvado seja Deus. Interessante que esse culto está se estendendo tanta gente já falou e as horas não passam, né? Quantas pessoas já falou tantas coisas boas aqui. Nós que cremos na palavra, cada irmão que pega no microfone e dá uma palavra, nosso coração arde. Arde porque temos a certeza que a palavra que é anunciada, ela ainda faz efeito. Ela ainda faz efeito até o dia de hoje, louvado seja Deus. Capítulo 14, versículo 15. Pedir os músicos que todos ficam sentados nos seus cantos, em nome de Jesus, adorando. Porque enquanto vocês adoram, os espíritos que querem incomodar, vamos bater em retirada. Versículo 15 é uma parábola que diz assim, ó. E ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém ele diz: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia mandou ao seu servo dizer aos convidados: vi que está tudo preparado. Oh, glória. E todos a uma começaram a escusar-se. E disse o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me ajude. Quem dera o Batoque pegasse a oportunidade, porque essa carruagem está perto para sair dessa terra. Essa carruagem está perto para sair deste mundo e é o encontro desse banquete. Esse banquete que está preparado, aleluia, não vai ser para aqueles que estão rejeitando, não vai ser para aqueles que inventam desculpa todos os dias com as coisas dessa vida. Aleluia! E eu queria se perguntar: que banquete é esse que está sendo preparado? E por que que ninguém me chama para comer nesse banquete? Por que que ninguém me chama para provar desse banquete? O convite está sendo lançado. O convite do céu está sendo lançado todos os dias através da sua palavra. Porque o que já foi pregado nessa noite seria o suficiente. Para você que está ouvindo o eco desse aparelho, dizer: eu quero fazer parte desse banquete, eu quero ir para esse banquete, eu quero estar, aleluia, diante desse banquete, porque eu tenho sede, eu tenho fome, e eu não quero ficar de fora desse grande banquete. Aleluia! Mas o que a gente entende por essa palavra, Jesus via o que ele está vendo hoje nos dias atuais. Ele vê o que hoje nós contemplamos e perguntamos:
são convidados, irmãos? Quantas pessoas o convite não é batido na porta? Quantas pessoas não são chamadas, aleluia, para sentar na mesa juntamente com Ele? Mas no dia de hoje, as pessoas já têm a resposta: hoje não dá. Porque eu comprei isso. Eu tenho que estar olhando a minha propriedade. Eu tenho que resolver as minhas coisas. Eu tenho que resolver meus trabalhos. Eu tenho que resolver a minha vida. Eu tenho que pensar no que vou comer amanhã. Ei, eu posso te garantir nessa noite uma coisa hoje: a porta da salvação, a porta para te levar para esse banquete, ela não é aberta todos os dias. Eu posso te garantir hoje. Eu posso te garantir uma coisa: se tu entrar por essa porta, se tu entrar por essa porta, tu vai se encontrar com um pai de família que preparou esse banquete, que preparou essa festa, que preparou algo tão grande, é tão grande, é tão grande, que esse mundo não pode te oferecer. Bendito seja Deus, porque que esse mundo não pode te oferecer. Paulo diz em sua carta: é aquilo que ainda os olhos não viu, é aquilo que ainda os ouvidos não ouviu e nem desceu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles, aleluia. É aquilo que Deus tem preparado. Ei, meu filho, ei, minha filha, aproveita a oportunidade, aproveita o convite, aproveita o que está sendo oferecido para você hoje, aleluia, porque essa noite ela pode ser única para alguma pessoa que está vindo aqui nesse aparelho. Bendito seja Deus, essa oportunidade pode ser única, nem que seja para uma pessoa que está ouvindo o eco desse aparelho. Mas Deus é tão maravilhoso que parou o tempo hoje à noite, porque você precisava ouvir essa palavra. Você precisava ouvir os louvores que estavam sendo ministrados aqui essa noite. Aleluia, o convite está sendo lançado para mim. O convite está sendo lançado para você. Aproveita. Não lance mais desculpa para Deus, irmãos. Quantas pessoas estão lançando desculpa, achando que está nesse caminho, achando que está fazendo a vontade de Deus, mas o banquete não é para aqueles que não recebem o convite, o banquete é para aqueles que vão para o convite. A Bíblia diz que esse Senhor, Ele manda o convite, Ele prepara o banquete, Ele prepara a festa, e manda os seus servos sair, convidando aqueles que todo dia batem no pé dizendo: eu sou filho de Deus. Para aqueles que estão dizendo: eu já sou filho de Deus, Deus manda o seu servo chamar essas pessoas. Mas aqueles que dizem que estão tão ocupados, estão tão cheios de coisa, estão tão cheios de situações, que tem coragem de dizer para o Pai: eu não posso hoje. Que tem coragem para dizer que é filho do Pai: eu não posso hoje. Ninguém pode rejeitar o convite do Pai. O filho obediente não rejeita o convite do seu Pai. Você pode ser novo, você pode ser adulto, você pode ser velho, mas ninguém rejeita o convite do Pai, porque o convite do Pai é precioso. O Pai sempre vai querer o bem do filho, por isso Ele chama: vem, meu filho, vem provar desse banquete, vem provar desse banquete, vem provar do que eu estou preparado para você. Oh, aleluia. Eu pensava